Pedro Coelho, Rosângela, Vitória, minha querida, Vitórias, né? Yudi, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los como sempre, né? Mas hoje vamos finalizar o estudo do procedimento do júri. A gente finaliza hoje. Nós começamos esse estudo quinta-feira da semana passada, quando nós vimos os princípios do júri. Na aula passada, nós falamos sobre a primeira fase do júri e hoje a gente vai trabalhar com a segunda fase do júri. A gente vai conversar hoje, portanto, sobre a parte final do júri, para que a gente possa entender como é que acontece o julgamento direto no júri, né? Então, vamos lembrar que o procedimento do júri, como eu falei nessas últimas aulas, é um procedimento plural, né? Um procedimento dividido em duas grandes fases. A primeira fase vai começar com o oferecimento da denúncia da queixa. Nós vimos a estrutura na última aula e vimos que, ao finalizar a primeira fase, o juiz tem diante de si 4 possibilidades de decisão. Então, ao finalizar a primeira fase, o juiz vai pronunciar, impronunciar, desclassificar, ver sumariamente. A gente viu isso na última aula. Vitor, seja bem-vindo, saudações tricolores. O que a gente tem nessas possibilidades? Se o juiz, de alguma forma, pronuncia, ele está reconhecendo ali que existem os elementos mínimos para a continuação do processo no júri, e ao pronunciar, aquilo produz como consequência a ideia de que o réu será julgado pelos jurados. Né? Então, a primeira coisa é que a pronúncia funciona como uma espécie de juízo de admissibilidade, onde o juiz analisa ali os termos da primeira fase e avança para a segunda fase. Segunda fase essa que terminará, será concluída com o julgamento pelo júri. Né? A impronúncia é uma decisão importante, porque a impronúncia ela encerra o processo. Lembra que a impronúncia, como eu disse a vocês na última aula, ela leva para uma espécie de limbo, né? Ela vai levar para uma espécie de limbo, porque o que eu tenho ali na impronúncia? Eu tenho um processo é encerrado, mas como a coisa julgada ocorre apenas do ponto de vista formal, ela não acontece do ponto de vista material, isso tem uma consequência muito importante. Qual é? Enquanto não ocorrer a extinção de punibilidade, surgindo novas provas, eu posso ter um novo processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a decisão de impronúncia, porque é uma decisão rara no processo criminal, já que ela encerra o processo, ela põe termo, põe fim ao processo, mas ela não irá efetivamente desenvolver dentro desse texto, ela não vai desenvolver a coisa julgada material. Então, surgindo aí novas provas, novas evidências, eu posso ter um novo tipo de ação. Tá? Então, a gente vai ter efetivamente essa impronúncia. Na desclassificação, o que nós temos na desclassificação é a ideia de que o crime não é doloso contra a vida, então eu mando isso para o juízo ordinário, e temos na desclassificação a ideia de que o rito continuará, mas no juízo ordinário, sai do rito do júri, né, sai do juízo do júri. E a última das decisões, que é a absolvição sumária, aquelas hipóteses lá do artigo 415, onde eu vou fulminar o processo, mas aí absolvendo realmente o réu com efeito tanto de coisa julgada material quanto formal. Hoje, nos interessa apenas a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é aquela que vai iniciar a segunda fase, e é nela que o juiz vai dizer, olha, no meu olhar, né, na minha perspectiva,
existem elementos de comprovação de materialidade, indício de autoria, e, consequentemente, justifica-se o julgamento pelo júri. Deixa eu explicar isso de uma outra forma, porque eu quero que isso fique claro. Quando o réu é pronunciado, portanto, quando há a decisão de pronúncia, a gente passa a ter uma certeza: o réu será julgado pelos jurados. Então, aquela sessão de julgamento que a gente faz, quando a gente diz, olha, eu vou assistir um júri, né, tem um júri simulado, eu vou assistir ali aquele júri, o que nós temos ali, na verdade, é o último ato, percebam só, o último ato de todo esse procedimento do júri. Então, todo esse procedimento do júri vai ser encerrado com essa sessão de julgamento. Então, quando o réu senta para ser julgado pelos jurados, todas essas fases, todos esses atos foram realizados. Houve o oferecimento da denúncia, receberam, apresentou a resposta, manifestação da acusação, audiência de instrução, houve a pronúncia, desenvolveu-se a segunda fase e ele chegou no julgamento. Hoje, portanto, nós vamos estudar essa segunda fase. A segunda fase vai se iniciar aí com a pronúncia. Professor, boa noite. Boa Assim que noite. o senhor é, termina de dar sua aula, fica já gravado no AVA? Fica? Cláudia, como eu tenho uma aula no horário CD, eu normalmente fazer isso ainda hoje à noite, mas amanhã de manhã eu estará disponível, Maravilha, obrigada. tá bom? É porque, como, ao contrário de outros colegas, eu que indicam, mando para vocês só o link, eu prefiro colocar no AVA, eu subo todos esses vídeos para o meu canal do YouTube e coloco lá no AVA já o linkzinho, que fica mais fácil para vocês acessarem. Aí amanhã de manhã eu já faço tudo isso, tá? Até a aula de terça-feira, todas as aulas estão lá, e a de hoje, amanhã de manhã vai estar lá. Maravilha, obrigada. Tranquilo, nada. Como a segunda fase é muito mais simples, mas muito mais simples mesmo do que a primeira. Então, houve aí a pronúncia. A pronúncia é uma decisão muito importante, porque além dela iniciar a segunda fase, além dela sinalizar que o réu será julgado pelos jurados, a pronúncia, ela define, ela vai balizar, ela vai cristalizar qual é o alcance da acusação que o réu responderá no júri. Então, a pronúncia é muito importante porque ela delimita qual é o alcance daquela determinada decisão que eu vou fazer. Então, os termos da acusação, prestem muita atenção nesse detalhe, que o réu responderá no júri, na sessão de julgamento do júri, esses termos são definidos na pronúncia. O que eu estou querendo dizer? Imagina que o réu foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. Tá? Foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. Quando o juiz pronunciou, ele verificou que não existiam elementos de prova mínimos que pudessem sustentar a acusação por homicídio qualificado. E aí ele resolve pronunciar por homicídio simples. Isso é importante porque no momento em que ele pronuncia por homicídio simples, retirando as qualificadoras, é essa acusação, é essa tipificação que ficará vinculada para a decisão dos jurados. Os jurados, portanto, delimitarão aí, nessa determinada situação, a própria, o próprio alcance da acusação. Tá? Então, quando ele fala aqui que a pronúncia limita a acusação no júri, é porque não interessa a tipificação que foi dada na denúncia.
O que interessa realmente é a acusação que foi delimitada, definida na pronúncia. É essa que ficará. Então, é por isso que é muito interessante, muito importante, conhecer em que termos houve a decisão de pronúncia, em relação, obviamente, falo da tipificação, porque é essa que vai limitar lá no júri. Então, se eu fui denunciado por homicídio triplamente qualificado, mas o juiz resolveu me denunciar por homicídio simples, eu respondo perante os jurados por homicídio simples. Responderei por homicídio simples perante os jurados. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter aí a configuração do homicídio simples, já que foi ele que foi delimitado pela pronúncia. Depois que o juiz pronuncia, ele vai dar 5 dias para que as partes se manifestem. É um prazo comum. As partes têm o prazo comum de 5 dias. Basicamente, o que é essa manifestação das partes? É que as partes sinalizem, digam ao juiz que elas querem, produzir alguma prova a mais, então elas vão ter a possibilidade de ouvir, serem ouvidas para dizer se elas querem produzir mais alguma prova, e principalmente é nesse momento que a acusação e a defesa irão indicar se elas vão querer ouvir alguma testemunha na hora da sessão de julgamento pelos jurados. Então, é nesse momento em que tanto a acusação quanto a defesa, elas apresentarão os respectivos elencos de testemunhas que serão ouvidas perante os jurados. Então, entenda, vamos lembrar da primeira fase do júri. No momento em que a acusação ofereceu a denúncia, ela apresentou lá o rol de testemunhas. Ela tem a possibilidade de apresentar até 8 testemunhas na denúncia. No momento em que a defesa apresentou a resposta à acusação, também apresentou até 8 testemunhas. Aqui há um paralelo direto com o procedimento ordinário. Então, na primeira fase, a acusação pôde apresentar até 8 testemunhas, a defesa até 8 testemunhas. Vem a pronúncia, iniciamos a segunda fase, e iniciamos a segunda fase já perguntando às partes se elas querem produzir mais alguma prova. E aí as partes terão a oportunidade, vejam só, de indicar 5 testemunhas. Então a acusação pode indicar 5, a defesa pode indicar 5, e são testemunhas que serão ouvidas na sessão de julgamento pelos jurados. Então é o que eu tenho a oportunidade de apresentar mais 5 testemunhas, tanto a acusação quanto a defesa. Esse rol de testemunhas, esse elenco de testemunhas, não tem nenhuma vinculação com o rol de testemunhas da primeira fase. Anotem isso, isso é importante. Ou seja, eu estou dando aqui uma nova oportunidade para que a acusação e a defesa apresentem um novo elenco de testemunhas, não necessariamente vinculado àquele rol que eu apresentei na primeira fase. Então, eu posso trazer testemunhas que não foram ouvidas no processo, eu posso trazer uma testemunha que na primeira fase foi ouvida porque a outra parte indicou. Então, imagina que a acusação indicou uma determinada testemunha. Quando chega na segunda fase, a defesa percebe que o depoimento daquela testemunha foi importante e resolve trazer esse depoimento para a sessão de julgamento. Essa indicação de testemunhas, repito, que eu dou a oportunidade nesse momento, ela é opcional, ela está muito longe de ser obrigatória. Ela é uma opção que eu dou aqui. Então, a acusação e a defesa terão a possibilidade de indicar, cada uma delas, até 5 testemunhas para serem ouvidas durante a sessão de julgamento. Mas eu não estou obrigado a indicar. É uma decisão estratégica que a acusação e a defesa têm, e eu até adianto a vocês, essa decisão é uma decisão bastante complexa, ela não é uma decisão fácil de ser tomada. E por que ela não é uma decisão fácil de ser tomada? Porque essas testemunhas serão ouvidas, serão inquiridas na frente dos jurados, durante a sessão de julgamento.
Então, há que se ter muito cuidado com que elas, de fato, podem colaborar com o processo, com a tua tese de defesa, com a acusação, porque, eventualmente, caso elas venham a falar algo que não é muito adequado, eu não tenho como salvar essa história. Então, o que eu quero dizer? Se aquela testemunha, de alguma maneira, fala algo contrário à minha tese de acusação e de defesa, a minha margem de manobra, de administração ali é muito pequena. Ela falou na frente dos jurados. Então, essa decisão das partes tem que ser uma decisão muito bem pensada para que valha a pena, para que realmente seja uma decisão que surta ou que venha a surtir um efeito importante no processo. Depois que as partes se manifestam, os autos vão conclusos ao juiz. Qual é a grande razão desses autos irem conclusos ao juiz? O juiz aqui vai fazer uma análise de saneamento do processo. O que o juiz vai observar nesse momento? Então, veja, o juiz pronunciou, o juiz intimou para que as partes, em 5 dias, apresentassem se queriam mais alguma prova e se querem ouvir testemunhas na sessão de julgamento, aí esse processo vai concluso para que o juiz possa avaliar. O que o juiz fará aqui? O juiz vai avaliar a regularidade do processo. E, principalmente, esse é um dos pontos importantes da aula de hoje, o juiz vai avaliar se ele já está em condições de realizar a sessão de julgamento daquele processo. Por quê? Porque a sessão de julgamento só ocorrerá, anotem isso, tomem nota disso, a sessão de julgamento só ocorrerá quando aquela decisão de pronúncia tiver precluído. Ou seja, o que isso significa? A decisão de pronúncia é uma decisão que eu admito um recurso. A gente vai estudar esse recurso logo, é o recurso em sentido estrito. A gente vai ver aí a decisão de pronúncia como uma decisão que admita, ou que eu admito o recurso. Show. Então, o juiz vai verificar nesse momento se houve recurso contra aquela decisão de pronúncia e se aquele recurso já foi julgado. Ele só pode marcar a sessão de julgamento quando não existir mais dúvidas quanto à pronúncia. Ou seja, ou ninguém usou o recurso, ou usaram e esse recurso já foi decidido. Então, é dentro desse contexto que a gente vai ter aí a decisão de pronúncia. Dentro desse cenário, a gente vai ter a decisão de pronúncia. Portanto, veja que aqui, olha a linguagem técnica. A gente não vai falar em coisa julgada da decisão de pronúncia. Não dá para falar em coisa julgada da decisão de pronúncia. E por que não dá para falar em coisa julgada? Porque quando a gente fala de coisa julgada, a gente está falando de decisões que enfrentam mérito. A decisão de pronúncia não enfrenta mérito. Ela tem uma natureza, como nós conhecemos, apenas interlocutória. Né? Ela não vai enfrentar mérito de maneira nenhuma. A natureza pura e essencialmente interlocutória. Então, o juiz aqui, claro, Isabela, veja, o juiz, no momento que tem um processo concluso, o principal objetivo desses autos irem conclusos ao juiz é que o juiz verifique se houve ou não a preclusão da decisão de pronúncia, ou seja, ele só pode marcar a sessão de julgamento se e somente se tiver havido a preclusão da pronúncia. E o que é a preclusão? Não há mais nenhum recurso pendente contra aquela determinada decisão. Ela se cristalizou, digamos assim. E aqui há uma lógica muito simples para a gente entender a necessidade por trás disso. Então, o que eu estou querendo dizer? O juiz só pode marcar a sessão de julgamento daquele processo se e somente se ele tiver percebido que aquela decisão de pronúncia cristalizou-se, tornou-se preclusa, ela está definida. Porque, veja só, eu acabei de dizer agora no começo da aula que a decisão de pronúncia é que vai limitar, vai balizar os termos da acusação. O réu responderá perante os jurados. Então, não interessa a acusação lá da denúncia. Homicídio qualificado, mas se eu fui pronunciado por homicídio simples,
eu vou responder apenas por homicídio simples. Então, eu só posso, de alguma maneira, levar aquele réu a júri, eu só posso levar aquele réu a júri quando eu perceber que aquela pronúncia se cristalizou, se definiu. Para não correr o risco da seguinte situação: imagina que eu levo o réu a júri por homicídio simples, ele é julgado, portanto, por homicídio simples, e amanhã eu tenho uma alteração, uma modificação na decisão de pronúncia e defino agora que a acusação será de homicídio qualificado. Olha a confusão, a loucura que será, ou que seria, né? Então, o principal elemento de observação do juiz, nesse momento em que ele tem os autos conclusos, é ele verificar de maneira eficiente se houve, repito, essa cristalização da decisão de pronúncia, se essa decisão de pronúncia ela precluiu para que ele possa, de maneira imediata, realizar a sessão de julgamento. Até aqui está claro? Eu pergunto a vocês, até nesse esqueminha que eu coloquei para vocês, até aqui está claro? Inês, o prazo é o mesmo, que é de 5 dias, tá certo? Então, o prazo é o mesmo. Mas veja só, Inês, olha que interessante. É apenas coincidência que esse prazo seja o mesmo. Porque o que acontece é o seguinte: o juiz pronunciou, ele vai te intimar da pronúncia, e do dia que você recebe a intimação da pronúncia, começa a contar o prazo de 5 dias para que você recorra dessa pronúncia. E o juiz depois, através de um despacho, vai dizer: manifeste-se as partes sobre as testemunhas. Então, não necessariamente eu vou ser intimado da pronúncia, intimado para indicar testemunhas no mesmo dia. Eu até posso ser, não há problema nenhum, que o juiz diga assim, no mesmo ato, diz: intime-se a testemunha, intime-se a parte da sentença de pronúncia de forestais, já determinando que ela apresente o rol de testemunhas. É possível, Inês, até pela celeridade que ele faça isso no mesmo ato. E aí o prazo seria o mesmo. Eu teria 5 dias para recorrer e teria 5 dias para apresentar as razões. Mas quando eu digo que isso é comum e é interessante, não quero que você entenda que isso é obrigatório. O juiz pode, por exemplo, resolver intimá-lo só da pronúncia e, num outro momento, intimar para que você apresente o rol de testemunhas. Tá? Por isso que eu disse, o prazo ser de 5 dias, Inês, é mera coincidência mesmo, porque são prazos definidos até em locais diferentes do Código de Processo Penal. Porque o prazo do recurso vai estar lá no artigo 581. Tá? Paulinha, a outra coisa que o juiz vai analisar é... Lembra que eu te falei que essa manifestação das partes é para que as partes digam quem são as testemunhas que elas querem que venham a ser ouvidas na sessão de julgamento e se elas têm mais alguma prova a produzir. Então, o juiz vai avaliar também se existe algum pedido de prova adicional feito pela parte. E ele vai decidir se defere ou não aquele pedido. Imagina que a parte, por exemplo, aqui, requereu, sinalizou que ela queria mais uma perícia, por exemplo. Então, dentro desse cenário, a gente vai deliberar aí sobre essas provas. Então, a atuação do juiz aqui é passar régua, sabe? Imagina ele botar o processo no trilho e dizer: olha, tem alguma prova mais para produzir? Tem não. A decisão de pronúncia precluiu? Precluiu. Então, vamos marcar o júri. Então, ele avança aí para marcar o júri nesse cenário. Né? É realmente essa ideia que eu quero que vocês tenham. Nesse momento, o juiz dá uma avaliada para saber se ele pode passar a régua no processo, que aí fica faltando só a sessão de julgamento. Sim, ele vai precisar autorizar, né? Vai precisar, qualquer prova que seja requerida, ele vai ter que deferir. Se ele entender, Paulo, por exemplo, que aquela prova é uma prova irrelevante, meramente protelatória, e não vai ter nenhum tipo de efeito prático, ele pode indeferir aquela prova. Não há problema nenhum. Tá? Na hora que o juiz passa a régua... Diga, Paulo. Desculpa, professor, eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu tenho mais ou menos isso que o senhor falou sobre a pronúncia em alguns artigos do Código de Processo Penal? Tem, porque ele vai
E isso, no próprio, depois do artigo 420, já vai ter isso que eu falei. Professor, na verdade eu tenho uma pergunta que remete um pouco ao tema de prova, já que o senhor falou de testemunho, pronúncia. Eu não sei se há uma diferença do Código de Processo Penal em comparação com o Código de Processo Civil, no que se refere à prova. Até que momento do processo eu posso juntar alguma prova? Tipo, por exemplo, tem algumas fases, por exemplo, do rito do Código de Processo Civil que eu posso juntar a prova. No Código de Processo Penal, isso também acontece ou a qualquer tempo do processo eu posso juntar essa prova? Ótima a tua pergunta, porque tem muita pertinência com o que a gente está falando agora, Paulo. Em regra, o raciocínio do processo penal é ao contrário do processo civil. Em que cenário? O processo civil, ele é mais marcado, né? E esse semestre eu fiz uma loucura, dentre as muitas loucuras que a gente faz na vida. Como vocês sabem, eu sou professor também da Faculdade de Araçá. E a minha coordenadora da Faculdade de Araçá, que é uma pessoa espetacular, uma pessoa sensacional, me pediu esse semestre para que eu ficasse lá com uma turma de processo civil. Eu estou com uma turma de processo civil 1. Está sendo um desafio muito grande para mim, dar aula de processo civil, nunca tinha dado, sempre trabalhei na área criminal, mas como eu estou no tribunal já há alguns anos, trabalhando na área de direito privado, para mim foi interessante para aprofundar ainda mais o estudo. Então, está sendo muito interessante, apesar de ter sido muito desafiador e dá muito medo mudar de área na altura do campeonato, mas está sendo muito legal, Paulo, porque eu estou vendo muito diretamente essas diferenças entre o processo civil e o processo penal. E os alunos até agora não têm reclamado, não me jogaram pedra. É uma das vantagens da aula virtual, que a negada não pode jogar pedra, né? Então tem isso de vantagem. Então aqui a gente tem uma diferença muito essencial, porque em regra o processo civil ele é mais cadenciado, ele é mais marcado. Tanto é que, por exemplo, na inicial e na resposta do réu, as partes elas têm que definir todas as provas que elas querem, sob pena de preclusão, né? O processo penal é o contrário. Por mais que eu tenha essas mesmas obrigações, como aqui eu tenho a incidência de princípios de uma coloração mais intensa, verdade real, ampla defesa, contraditório, a regra é que eu vou poder apresentar no processo penal provas sempre e quando eu quiser, no momento que eu quiser, salvo, preste atenção, Paulo, salvo quando existir uma vedação expressa. A gente tem uma regra mais ou menos invertida. Lá eu tenho que apresentar nos momentos em que a lei expressamente diz que eu tenho que apresentar. Aqui eu posso apresentar a qualquer tempo, desde que não haja uma vedação expressa. E a principal vedação, olha aqui como é legal a tua pergunta, como ela é pertinente, é a seguinte: eu não posso apresentar, Paulinho, provas com menos de 3 dias para a sessão de julgamento pelo júri. Então, no momento em que o juiz marca a sessão de julgamento ocorrerá amanhã, sexta-feira. Eu conto 3 dias para trás. Então, conto quinta, quarta e terça. Então, as partes só podem trazer provas ao processo até segunda-feira. Então, não existe no Brasil, no direito processual brasileiro, aquilo que é tão comum em filme americano, de que na hora do júri aparece uma prova que ninguém conhecia. Na hora do júri surge uma testemunha que ninguém sabia. Isso não existe. Então, todas as provas que vão ser trabalhadas na sessão de julgamento devem ser trazidas ao processo até 3 dias antes da sessão de julgamento. Aí, nesse caso, Paulo, seria uma exceção a essa regra da liberdade probatória. Então, com regra, a gente vai identificar que no processo penal eu posso, sim, trazer a prova no momento que eu quiser, no momento que for oportuno, salvo quando a lei, de alguma maneira, vedar. E um dos exemplos é isso. Todas as provas que serão trabalhadas, utilizadas pelas partes na sessão de julgamento, devem já estar no processo até 3 dias antes. Eu não posso surpreender a outra parte com uma prova durante a sessão de julgamento.
As exceções que o Código abre são para situações ou fatos de domínio público. Então, imagina que naquele dia do julgamento saiu uma notícia no jornal sobre tal fato, aí tudo bem, essa prova você vai poder utilizar, porque ela não é uma prova no sentido estrito, é uma informação geral de conhecimento público e etc. Então, respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, que ela é muito interessante. Tenho liberdade para acostar no processo as provas quando eu quiser, salvo quando existir uma vedação expressa. Bom exemplo, esse em relação à sessão de julgamento. Está claro? Muito obrigado, professor. Esclareceu a pergunta aí, Paulo. Então, veja, o juiz aqui verifica que está tudo ok, que ele pode fazer a sessão de julgamento. Então, ele vai agendar a sessão de julgamento. Por que ele precisa agendar? Porque naquele dia a gente vai verificar que eu vou precisar convidar as partes, convidar os jurados, convidar as testemunhas. Então, ele vai agendar um dia. Então, no dia 9 de outubro, às 9 da manhã, será o julgamento pelo júri daquele determinado processo. Aquele juiz, ou seja, naquela unidade judicial, ele vai ter sorteado no ano anterior. Então, por exemplo, o Fórum Clóvis Bevilacqua está fazendo o sorteio agora, no mês de outubro, dos jurados que irão estar à disposição do juízo no ano seguinte. Como é que funciona? É feita uma lista geral, qualquer pessoa pode participar disso. Dessa lista geral, aquele juiz, aquela unidade judicial, da lista geral, sorteará 25 jurados titulares e 25 jurados suplentes, e esses dois grupos, os 25 suplentes e os 25 titulares, estarão no ano seguinte à disposição daquela vara, à disposição daquele juízo, para todas as sessões de julgamento. Então, eu sorteio dessa lista geral esses jurados, e esses jurados, repito, 25 titulares e 25 suplentes, ficarão à disposição daquele juízo durante todo o ano seguinte. E aí, a cada sessão dessa de julgamento que vai sendo marcada, esses 25 titulares são convocados para estarem ali. Então, imagina que o juiz verificou, quando os autos estavam conclusos, de que a decisão de pronúncia tinha precluído, de que não tinha mais nenhuma prova a produzir, que o processo estava todo bonitinho. Então, ele disse, olha, vamos agendar a sessão de julgamento para o dia 9 de outubro, sexta-feira, às 9 da manhã. Naquele dia, aqui, Erisvaldo, nessa lista geral, qualquer pessoa pode participar, desde que tenha mais de 18 anos e não tenha condenação criminal. E aí, dessa lista geral, será um sorteio mesmo. Eu vou sortear aleatoriamente 25 titulares e 25 suplentes. Essas 50 pessoas estarão vinculadas àquele juízo durante todo o ano seguinte. Tá? Agora, a cada sessão de julgamento, Erisvaldo, comparecerão os 25 titulares. Aí vocês devem perguntar, Rafael, e para que servem os suplentes? Imagina que durante aquele ano, um daqueles jurados que foi sorteado como um jurado titular, para estar à disposição do juízo no ano seguinte, se mude de comarca, morra. Então, eu vou ter, no corpo de jurados suplentes, a possibilidade de ter ali um universo de jurados previamente estabelecido para recompor, para recompletar os jurados titulares. Tá? Esses 25 jurados, vejam só, quando eu sorteio no ano anterior esses 25 jurados titulares, eles não sabem em que processos eles irão atuar, porque vai depender de quais processos no próximo ano venham a estar prontos para serem julgados. Então, quando eu sou sorteado jurado da quarta vara criminal, da quarta vara do júri de Fortaleza, no ano seguinte, eu sei que todas as sessões de julgamento que a quarta do júri fizer, eu vou ter que estar presente. Mas qual é o processo em si que eu vou julgar? Não sei. Dependerá do que acontecerá no outro ano. Tá? Então, naquele dia em que foi marcada a sessão de julgamento, estarão presentes, ou devem estar presentes, as partes, o réu, preste atenção nisso,
ele tem que ser intimado, mas a presença do réu na sessão de julgamento não é obrigatória, não é obrigatória. Vou intimar as testemunhas, aquelas que as partes indicaram, e vou intimar os jurados. Então, esses 25 jurados titulares que foram sorteados no ano anterior e estão à disposição do juízo, eles serão intimados e devem comparecer a cada sessão de julgamento de cada processo que eu faço. E aí, o que o juiz vai fazer? Então, vamos imaginar que o juiz marcou para amanhã de manhã a sessão de julgamento. Chegou amanhã de manhã, 9 horas. O que o juiz faz? Ele vai fazer o pregão, ele vai verificar quem está presente. Ele verifica se a acusação está presente, se a defesa está presente, ele vai verificar se o réu está presente, se não estiver, ele vai verificar se ele foi pelo menos intimado, verifica se as testemunhas vieram, e dos 25 jurados, prestem atenção, dos 25 jurados, ele tem que ter o mínimo de 15 para instaurar a sessão. Então, ele só pode começar a sessão se ele perceber que daqueles 25 jurados titulares que ele intimou, pelo menos 15 estão presentes. Se só apareceram 14, 10, 8, ele não faz a sessão de julgamento naquele dia, irá marcar um outro dia para isso. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é a chamada dos jurados, para verificar, insisto, se estão presentes pelo menos 15. Se estiverem, se tiver de fato pelo menos 15 presentes, ele vai proceder agora ao sorteio dos jurados. Então, imaginemos que nós estamos amanhã de manhã às 9 horas. O juiz verificou que o promotor está presente, que o advogado do réu está presente, que o réu está presente, mesmo não sendo obrigatório, que as testemunhas estão ali presentes, e dos jurados, ele fez a chamada dos 25 e descobriu que estão 18 ali presentes. Tudo ok, ele vai fazer a sessão, portanto, ele avança. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer agora? Ele vai fazer o sorteio dos jurados. Então, literalmente, ele vai colocar numa urna o nome dos jurados presentes. Vamos supor que os 25 estão presentes. Ele vai colocar naquela urna o nome dos 25 jurados. E ele vai sorteando um por um. Aqui uma questão interessante. A acusação e a defesa, cada uma delas tem o direito de recusar 3 jurados sem qualquer tipo de explicação, sem qualquer tipo de fundamentação. Então, eu posso querer, por exemplo, um júri mais masculino, ou um júri mais feminino, um júri mais novo, um júri mais velho. Então, por exemplo, caso de feminicídio, a defesa vai procurar não ter um júri muito feminino, vai procurar ter mais homens, e por aí vai. Claro que isso não é matemática, né? Não quer dizer que o fato de ter mais homens vai gerar uma probabilidade maior de absolvição, mas a defesa vai pensar que eu tenho que não ter tanta identificação do jurado com a vítima, por exemplo. Então, a acusação e a defesa têm o direito de recusar 3 testemunhas sem explicar por quê. Eu não preciso explicar por quê. E também, tanto a acusação quanto a defesa podem recusar 3 jurados, testemunhas não, perdão, jurados, elas podem recusar até 3 jurados sem nenhuma motivação, e também podem recusar tanto os jurados quantos queiram, desde que haja uma motivação para isso. Qual é a motivação? Aos jurados serão aplicadas as mesmas regras de impedimento e de suspeição que eu aplico ao juiz. Então, o jurado, apesar de ele não ser técnico, ele não pode ser parcial. Então, se eu percebo que aquele jurado é amigo do réu, ou inimigo do réu, ou ele tinha uma amizade com a vítima, ele será declarado suspeito. Então, a acusação e a defesa têm a oportunidade, vejam, de recusar 3 jurados sem qualquer tipo de motivação, e tem ainda a oportunidade de recusar tantos quantos forem suspeitos ou impedidos. Então, como é que acontece? O juiz tem aqui uma urna com o nome de todos os jurados. Sorteia o primeiro jurado. Fulano de tal.
Acusação, você aceita o fulano de tal? A acusação diz, aceito. Defesa, você aceita? Aceito. Então, o fulano de tal é o primeiro jurado escolhido. Então, o que eu estou fazendo aqui? Desse universo de 25, eu vou sortear os 7. Os 7 que irão atuar naquele processo. Então, a primeira coisa é perguntar se a acusação aceitou. Aceitou? Defesa, aceitou? Beleza, eu já tenho o primeiro jurado. Sorteio o segundo. Maria. Acusação, você aceita Maria? Não, excelência, eu recuso a Maria. Por quê? Não tenho motivação, é apenas recuso. Então, veja, ela tinha 3 recusas, já gastou uma, né? Ficaram 2. A Maria está fora, não vai atuar como jurado, pode ir embora para casa. E assim o juiz vai fazendo, até que ele tenha os 7 jurados escolhidos. No momento que ele tem os 7 jurados escolhidos, significa o quê? Ele sorteou o jurado e que aquele jurado não foi impugnado por qualquer das partes. Nesse momento, o juiz vai tomar o compromisso dos jurados. Vejam o que diz aí o artigo 472. Formado o conselho de sentença, ou seja, os 7 jurados, o presidente levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão assim eu prometo. Então, eu vou fazer essa exortação e cada jurado vai efetivamente responder se promete ou não. No momento em que os 7 jurados declaram oralmente, expressamente, assim eu prometo, está formado o conselho de sentença. Esse conselho de sentença ele é indissolúvel. Se durante a sessão de julgamento um deles passar mal, um deles morrer, um deles sair doido, correndo do fórum, não quero julgar esse negócio, toda a sessão está perdida, eu vou ter que marcar toda a sessão para um dia outro. Não há, depois de formado o conselho, depois de prestado o compromisso, não existe substituição de jurado. Rafael, existe alguma exceção para isso? Não. Ou seja, na hora que os 7 disseram assim eu prometo, eles viram uma unidade julgadora única e eu não posso substituir ninguém ali. Os 7 que prometeram são os 7 que vão julgar o processo. O que eu vou fazer a partir daqui? Foi feita essa escolha, né? E aí a gente vai iniciar agora. Diga, Paulo. Eu tenho uma dúvida. O senhor estava falando sobre a possibilidade da não dissolução do conselho de sentença. Não existe informado, e aí acontece alguma coisa, sei lá, algum dos jurados morrer, enfim. Aí sim vai ser dissolvido o conselho de sentença e remarcado para um novo, certo? Certo. Eu já vi muito júri que, por motivos de embate, geralmente entre advogado de defesa e Ministério Público, o magistrado, a magistrada, ameaça dissolver o conselho de sentença. Isso realmente é possível ou é apenas falácia de juiz? É possível, é possível. Se o juiz percebe, claro que isso é uma medida muito extrema, né? Mas se o juiz percebe situações, repito, muito extremadas, que não há condição de desenvolver o júri por ofensas, por agressão, por ameaça, né? Ele pode realmente dissolver o júri, né? Não há vedação a isso, não. Apenas ele deve reservar essa medida, como é a medida mais radical a ser tomada, para situações muito extremas. Nesse caso, o juiz tem que ter muita sabedoria, Paulinho, para ele parar, dar um tempo aqui, vamos fazer um intervalo, vamos suspender, vamos retomar amanhã. Ele vai ter que ter esse jogo de cintura. Mas se ele perceber que chegou um ponto que se tornou inviável o júri, ele vai poder dissolver sim. Agora, são situações muito extremadas. Por exemplo, nesses 20 anos que eu estou atuando no direito penal, eu nunca vi. O Rafael, nunca vi isso. Professor, participei de um júri. Ela era o último júri, ela foi a primeira mulher feminista. E ela estava se despedindo do júri. Ela começou esculhambando
o promotor de justiça. O promotor de justiça ficou da cor de pimenta e ele começou também a ofender ela de uma forma diferenciada. Aí eu sei que no final das contas foi 1 hora, foi horrível esse júri. Eu pensei que o juiz iria é, dizer para as partes acalmar os ânimos, mas parece que ele estava gostando. E no fim, o promotor de justiça disse assim para ela: É, eu queria dizer para a senhora, que ela já era uma senhora de idade, que os canalhas também envelhecem. Chamou a advogada de canalha. Um júri que eu nunca vou esquecer, viu, doutor? Nunca. Pode acontecer, pode acontecer. E aí o juiz vai ter que ter muita sabedoria para saber conduzir isso, né? Eu, pessoalmente, fiz muitos júris na minha vida, comecei a fazer júri no 6º semestre da faculdade, ainda estagiário da Defensoria Pública, né? Aluno da Unifor, portanto, já fazia júri. Fiz muitos júris na minha vida, inclusive na minha vida como estagiário. E eu sempre tive o mesmo padrão, que é o mesmo padrão que adotei em audiência e etc. Eu acho que a educação, ela sempre ganha qualquer argumento, né? Tem uma frase do Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, arcebispo sul-africano, que eu adoro essa frase, apesar dela ser muito pouco utilizada atualmente, ser cafona atualmente, que é não aumente sua voz, melhore seus argumentos. Eu não acho que a gente precise gritar, nem ofender, para convencer ninguém, né? Eu acho que os argumentos é que convencem, a educação é que convence. Mas existe isso, ainda existe alguns que usam essa retórica mais agressiva no júri, e aí o Mas juiz deixa, tem o equilíbrio disso para conduzir esse processo, mas né? deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Ela estava errada, a advogada, ela realmente, ela errou, ela começou agredindo, tentou se segurar, mas chegou um ponto que a agressão era Claro, tão né? grande que ele, E, ele e extrapolou. não resolve nada, é claro. Veja, depois que é formado o conselho de sentença, o juiz vai fazer ali um breve relatório do processo e eu vou fazer o quê? A oitiva das testemunhas e o interrogatório. Então, durante a sessão de julgamento, na frente dos jurados, eu vou ouvir aquelas testemunhas que as partes indicaram logo depois da pronúncia e vou fazer o interrogatório, obviamente, se o réu estiver presente. Depois disso, nós chegamos no momento mais legal do júri, que são os debates orais. Debates orais, cada uma das partes falará por 1 hora, e depois eu vou ter mais 1 hora de réplica e tréplica. Então, se eu estiver julgando apenas um réu, a acusação fala por 1 hora e meia, a defesa fala por 1 hora e meia. Se a acusação quiser, vai à réplica, ou seja, fala por mais 1 hora. E se a acusação tiver feito a réplica, a defesa tem a possibilidade de fazer a tréplica. Se eu estiver julgando mais de uma pessoa, aí eu vou ter 2 horas e meia, 2 horas e meia, 2 horas e 2 horas. Então, se eu estiver julgando na mesma sessão de julgamento dois réus, a acusação fala por 2 horas e meia, a defesa fala por 2 horas e meia, depois a acusação pode fazer a réplica não é obrigatória. Se ela desejar fazer a réplica, ela terá mais 2 horas para falar. E se a acusação fez a réplica, a defesa pode fazer a tréplica, que é mais 2 horas. São mais 2 horas, perdão. Eu fiz alguns júris nessa configuração. Confesso a vocês que no final você não se lembra mais nem quem você é. Depois de são praticamente 9 horas de debates, você não tem mais nem ideia de como é que é seu nome, quem são seus pais, onde é que você está. Eu me lembro de um júri muito difícil que eu fiz, já advogado, aqui no fórum. Eram 2 réus sendo julgados, teve essa composição, 9 horas de debates. Eu terminei tão exausto, foi uma sexta-feira esse júri, nunca esqueci. Terminei já tarde da noite da sexta-feira, que eu deixei meu carro no fórum. Peguei um táxi, fui para casa. À época eu morava com meus pais. Cheguei em casa e meu pai disse: Cara, cadê teu carro? Eu te vi chegando de táxi. Disse: Pai, tá no fórum, eu não tinha condição de dirigir. De esgotamento mesmo, o júri esgota, né? No dia seguinte fui buscar o carro com meu pai. Então o júri tem essa carga emocional muito forte, muito interessante. Eu posso dizer que o júri me formou no direito, ou seja, eu sou formado nas ciências jurídicas no júri. É
é muito interessante porque todos os cursos que eu fiz na minha vida, por mais duros que tenham sido, o doutorado é uma máquina de moer, não se equipara à densidade emocional que o júri traz para a gente. Então, quando termina um conjunto de debates desse, as partes já estão ali no limite, efetivamente, porque é nesse momento que eu vou confrontar minha tese, apresentar meus argumentos, tentar convencer efetivamente os jurados. Terminaram esses debates, eles são recolhidos à sala secreta, apesar do nome, ela não é escondida, né? A sala secreta, a ideia só é que eu tenha ali efetivamente uma reserva para que os jurados possam decidir. Na sala secreta estarão ou os jurados, o advogado e o promotor, o juiz e ali algum serventuário da justiça. E eles responderão aos quesitos. Então, veja aí o que diz o artigo 383, perdão, 483 do Código de Processo Penal. O primeiro quesito é sobre materialidade, o segundo é sobre autoria, o terceiro é sobre a absolvição, e depois, entre os outros, causas de aumento e diminuição e circunstância qualificadora. Veja que esse inciso terceiro, quando ele fala aqui se o acusado deve ser absolvido, o código, ele traz de forma expressa como é que vai ser perguntado ao jurado. Então, olha o que diz aí o parágrafo 2º do mesmo artigo 483. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos à materialidade e autoria, será formulado o quesito com a seguinte relação: o jurado absolve o réu, ou seja, eu primeiro pergunto ao jurado sobre a materialidade, depois pergunto aos jurados sobre a autoria. Cada jurado vai ter, vejam só, cada jurado vai ter nas mãos uma cédula escrita sim, uma cédula escrita não. Então, ele vai ter aqui 2 cédulas. Quando o juiz pergunta, por exemplo, o jurado absolve o réu, ele vai depositar naquela urna, ele deposita ali naquela urna sim ou não. Ele vai depositar o voto dele, exatamente para que preserve aí o sigilo das votações. Ninguém sabe como aquele jurado votou. E aí, depois disso, a cada quesito, o juiz vai contabilizar os votos para ver o que foi que ganhou. Basta 4 votos sim, basta 4 votos não. Veja o que diz o parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3. O juiz não precisa, não deve abrir todos os votos. Ele não deve fazer isso. Por quê? Porque se ele abrir todos os votos, ele estará ali a comprometer aquele princípio que há uma semana atrás nós estudamos, que é o princípio do sigilo das votações. Então, ele não deve aí abrir todos os votos. Ele só precisa de 4 sim ou 4 não. E aí ele vai fazendo essa ordem. Vamos supor que nesse quesito, o jurado absolve o réu, 4 digam sim. O réu está absolvido. Não precisa mais perguntar nada, acabou ali o júri. Agora vamos imaginar que 4 digam não. Aí o juiz vai seguir os outros quesitos, perguntando por qualificadores, por agravantes e etc. Terminada isso aí, ou condenado ou absolvido, é o juiz que lavra a sentença e está encerrado o procedimento do júri. Então, veja, a decisão é dos jurados, os jurados que decidem se condenam ou absolvem, o juiz só vai lavrar a sentença, no caso de absolvição, basta dizer que os jurados absolveram, no caso de condenação, o juiz vai calcular a pena e com isso está encerrado o procedimento do júri. Aquele procedimento que começou lá no começo da aula passada, na denúncia da queixa, termina aqui com a deliberação dos jurados por esses quesitos, se condenam, se absolve o réu. Tá claro? Enquanto vocês pensam aí nas perguntas, eu vou só fazer aqui rapidinho uma chamada. Só um minutinho. Não saiam agora não, por gentileza.
Só um minutinho, terminando o jogo aqui. Sim. Inês, o jurado ele recebe uma cédula, sim ou não, e o juiz vai perguntando oralmente. Né? Então, o juiz vai perguntar aos 7 jurados se ele absolve ou não. Aí o jurado pega aquela cédula que está escrita sim ou não, que só ele sabe, e deposita numa urna. Ali é a forma de votar. Não precisa escrever, não precisa dizer, fica guardado ali na urna. Então, na urna eu vou ter os 7 votos dos jurados e o juiz vai abrindo um a um. Na hora que o juiz perceber que tem 5 sims ou 5 nãos, digamos assim, já resolveu efetivamente o caso. Na verdade, ele recebe 2 cédulas, uma escrita sim e uma escrita não. Como é que é a dinâmica? Quando vai começar a sessão, como vai começar o julgamento lá na sala secreta, os 7 jurados sentam e eu entrego a cada jurado, é por isso que eu quero que vocês imaginem assim, eu entrego uma cédula escrita não e uma cédula escrita sim. A cada quesito que eu vou fazendo, ele vai respondendo. Então, Inês, imagina o seguinte, o primeiro quesito é sobre a materialidade. As lesões causaram a morte, aí o jurado vai depositar lá sim ou não. A primeira urna, ele deposita o voto. Aí existe uma segunda urna, que é a chamada urna de descarte, onde ele vai depositar o outro que ficou na mão. Né? Não, Vitória, porque veja, imagina que está dentro de uma caixa. Né? O que eu sei ali? Cada um entregou para a primeira caixa o voto e na segunda caixa o descarte. Depois que cai ali dentro, eu não sei como é que foi. Cada um tem. Eu sei que tem uma caixa com 7 votos, mas quem é quem não tem. E é exatamente por isso que o juiz para de ler no quarto voto sim. Porque antigamente, até 2008, o juiz tinha que ler todos. Aí podia chegar no 7-0. Aí se era 7-0, eu sabia como é que todo mundo tinha votado. Né? E aí, a cada quesito, eu distribuo as cédulas, ele bota o voto dele na urna de voto, bota o outro voto que sobrou na urna de descarte. O juiz contabiliza, devolve para o próximo quesito, e assim por diante. Deu para entender, Inês, Vitória? Professor, Ficou claro, Mariana? eu ainda estou um pouco confusa. Por exemplo, o inciso 4. Existe Certo. causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Ou seja, se ele responder sim, então no final, quando for feita a pergunta se ele vai ser absolvido, então vai dar como sim, não? Não, porque veja, Mariana, eu vou fazendo um quesito por vez. Tá? Então imagina que no quesito 3, 4 jurados responderam sim. O réu está absolvido. Morreu ali o julgamento, não preciso mais perguntar nada. Por isso que eu tenho que perguntar nesta ordem. Agora, se os jurados responderem ao terceiro quesito, não absolvo, aí eu vou considerar se há alguma diminuição de pena, se há algum aumento de pena. É por isso que a gente vai fazer isso dentro de uma ordem que a gente chama de ordem de prejudicialidade. Não, Inês. A cada quesito que eu vou fazendo, eu distribuo as cédulas, eles votam, eu apuro aqui as células, aí eu devolvo as células para os 7. Então, primeiro quesito, materialidade. Então, a pergunta é, as lesões causaram a morte? Aí os 7 vão votar. Deposito na primeira urna o voto, na segunda urna o voto que sobrou na mão, a cédula que sobrou na mão. Aí isso vem para o juiz. Aí o juiz abre aqui a urna e conta. Deu 4 votos sim. Então, eles estão reconhecendo que a vítima morreu pelas lesões. Aí vai para o segundo quesito. As lesões foram causadas pelo réu, e aí ele distribui de novo as células e repete essa operação. Se ganhar um não, já para por aqui. Exatamente, Inês. Imagina que no inciso segundo, qual é o segundo? O réu foi o autor, aí eu tenho 4 votos dizendo não foi ele o autor. Eu não preciso perguntar mais nada. O réu está absolvido. É por isso que é sempre nessa ordem. Eu só chego para os próximos se a resposta não foi uma resposta que permitia ali eu encerrar.
Ficou claro? Dúvidas mais? Queridos, um bom final de semana para vocês, bom feriado, né? Segunda e terça é feriado, vocês estão livres de mim aí pela aula de terça-feira. A gente vai se encontrar de novo na quinta-feira para continuar o procedimento do júri. Desculpa, para continuar os procedimentos, a gente vai ver na quinta-feira o procedimento do juizado especial. Tá? Nós já vimos o procedimento ordinário e sumário, terminamos de ver hoje o júri, vamos ver o procedimento do juizado especial. A matéria da segunda prova serão basicamente os procedimentos. Tá bom? Um beijo grande a todos vocês, aproveitem o feriado e até quinta-feira que vem.